Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Conforme diz, eles estão abençoando a obra lá e vocês estão abençoando a obra aqui. E Deus está abençoando nós todos, né? Com a graça de Deus é que nós estamos aqui. E nesta noite eu queria falar um pouquinho de fé, né? O que é a fé? Eu creio que a maioria aqui sabe o que é a fé, né? E a gente vê que muitos profetas, reis, citados na Bíblia, eles venceram porque tiveram fé, né? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a Bíblia diz também em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, né? E assim, começando, pode se assentar, irmãos, pode se assentar. E a gente vê o que é a fé. Se nós analisarmos lá o rei Davi era um menino um jovem ainda, praticamente era desprezado. Ele era desprezado praticamente. Ele vivia lá cuidando das ovelhas do pai dele, né? E tinha o rei Saul. O rei Saul, ele tinha sacrificado algo para Deus, que não era o serviço dele, não era sacrifício. O serviço dele era ir para a guerra, coordenar o povo, mas sacrifício não. Sacrifício quem tinha que fazer era o profeta Samuel, né? E nesse meio, o que Deus disse: Samuel, vai até a casa de Jessé e unge um dos filhos dele para ser rei. E Jessé chegando lá, o que aconteceu? Ele olhou para os filhos de Saul, para os filhos de Jessé, olhou para um, olhou para outro, falou: é esse. E veja como que é. O próprio pai de Davi fez de conta que tinha esquecido de Davi. Ele fez de conta que esqueceu de Davi. Mas o profeta Samuel falou: mas você não tem outro filho? Ah, me lembrei, tem um lá cuidando das ovelhas, então chama ele. E o que aconteceu? Olha, interessante no meio dessa história, irmãos. Quando Samuel chama Davi, ele vai ungir Davi onde? No meio dos seus irmãos. No meio dos seus irmãos. E o que ele unge? A cabeça de Davi. Quando a Bíblia diz: e unge minha cabeça na presença dos meus inimigos. Se não tiver inimigo, não tem unção. E Davi, pela fé, após ele ser rei, veja bem, ele foi ungido a rei, mas no outro dia ele estava onde? Cuidando das ovelhas novamente. Muitas das vezes nós queremos ter fé em Deus e queremos que as coisas aconteçam assim, ó, num piscar de olho. Ele prometeu hoje, amanhã nós já queremos estar naquilo que ele prometeu para nós, né? Naquilo que ele prometeu. E o rei Davi não. O que aconteceu no outro dia? Ele estava trabalhando lá, cuidando das ovelhas. E passa-se o tempo, e se levanta um filisteu, um gigante, contra o povo de Israel. Pensa que Deus falou para Davi: Davi, vai lá que você vai vencer o gigante. Deus não falou nada para ele. Ele não falou nada. Mas tamanha era a fé de Davi em Deus, tamanha era a fé dele em Deus, que ele se propôs. Quando o pai dele disse: vai levar
os alimentos para os teus irmãos que estão lá na guerra, e veja como eles estão, se eles estão bem. E Davi chegou lá e viu aquele povo de Israel, o exército de Israel, com medo daquele gigante. Eles estavam com medo. E o rei Davi, então, o que ele fez? Ele falou: quem é esse daí para afrontar o povo de Israel? Quem é esse incircunciso para afrontar esse povo? Então ele chega até o rei Saul e fala que ele ia lá para lutar com o gigante. O rei Saul falou para ele assim: mas você é jovem, você é moço, não dá para você ir. Como você vai até ele? Não vai dar para você ir. Vai então colocar a armadura, porque a armadura, na realidade, aquela armadura era do rei Saul, na realidade. E o que acontecia quando um rei ia para a guerra? Ele ia com suas vestes reais e com a armadura dele que brilhava, para o povo saber que ele era o comandante, que ele era o rei. E se tivesse que matar, que matasse ele primeiro. E o rei Davi disse: não, eu não vou usar essa armadura, porque não dá nem para andar com isso. E o que ele fez? Ele pegou o seu cajado, foi lá no rio, foi perto, no lugar lá, escolheu 5 pedras e colocou no alforje. Irmãos, muitas das vezes nós precisamos tomar cuidado com as pedras que nós pegamos. Com as pedras que nós pegamos. Não podemos pegar as pedras com ira, porque o rei Davi não pegou com ira. Ele pegou aquelas 5 pedras. Por quê? Porque ele sabia que tinha aquele gigante, mas ele tinha mais 4 irmãos. Ele falou: se eu vencer um e os outros 4 virem para cima, eu tenho como se defender, né? E ele não foi com ira no coração. E ainda conta que o povo de Israel estava enfesado. Eles estavam enfesados. Os irmãos sabem o que quer dizer enfesado, irmãos? O significado da palavra enfesado é cheio de fezes. Isso é enfesado. Mas o rei Davi não estava enfesado. Ele estava indignado com o próprio povo dele, que não teve coragem de lutar contra aquele gigante. E o que ele fez? Ele foi pela fé. Porque imagine um jovem chegar diante do gigante daquele, com uma pedra, e atirar na testa daquele gigante. Na realidade, se fosse pela força da pedra, o gigante não ia cair para frente, ele ia cair para trás. Porque quando algo bate na gente, o que acontece? Você vai para onde? Para trás. Nunca você vai para frente, a não ser que bater atrás. Mas bateu na frente. Quem é que derrubou ele? A força de Deus, o Espírito Santo de Deus. Mas por quê? Porque Davi foi pela fé. Abraão, já velho, né? Abraão já velho, 99 anos. Se ele não tivesse fé, se ele não tivesse crido em Deus, ele não seria pai de uma grande nação. E com Abraão já começou lá, quando ele saiu da parentela dele, quando ele saiu da terra dele, ele já foi pela fé. Quando Deus pediu o filho dele, Isaque, ele foi pela fé. Porque imagine, se Deus faz uma promessa: esse aqui vai ser o pai de uma grande nação. Aí com 100 anos, ele tem um único filho, e Deus fala para ele: eu quero que você sacrifique seu filho, seu único filho. E aí qual que ia ser o pensamento dele? Ué, mas se Deus me prometeu que eu ia ser pai de uma grande nação, e me dá um filho, e agora ele quer meu filho, mas que grande nação vai ser essa? Mas ele creu pela fé. Agora eu quero que os irmãos abram a palavra do Senhor, lá em Hebreus capítulo 11,
Diz assim no verso 1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Verso 4: Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado. Por que Enoque foi transladado? Porque ele andava com Deus, ele tinha fé, ele creu que Deus poderia levar ele para uma vida eterna. Quantas das vezes, irmãos, a falta de fé é nossa. Eu falo nossa porque eu também muitas vezes falta fé. Às vezes Deus promete algo, ou alguém profetiza algo na vida da gente, só que a gente quer para aquele momento, né? Não sabemos aguardar o momento de Deus, não sabemos aguardar aquilo que Deus tem para nós. Nós temos fé, mas uma fé às vezes até duvidosa, duvidamos, né? Duvidamos daquilo que Deus tem prometido para nós. Se Ele prometeu, não importa o tempo que vai passar, tenha fé, creia que vai acontecer. Quanto tempo eu esperei para estar pregando a palavra de Deus? Quando foi profetizado sobre minha vida, eu tinha 14 anos de idade, 14 anos, e isso se passou mais ou menos aí uns 27 anos, daquilo que foi profetizado para mim. Quanto tempo demorou? Mas, aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre, né? Tipo, às vezes a gente fala assim, vamos pela palavra de Jesus agora. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas olha, aqueles lá estão pregando a palavra do Senhor, aqueles lá estão curando, conforme foi dito para Jesus, né? E ele fala, bom, aquele que é por nós, não é contra nós. Muitas das vezes, irmãos, nós ficamos preocupados com pessoas que vão para outra igreja, né? Que vão fazer visita em outra igreja, que vão cooperar em outra igreja. Ficamos preocupados com isso. Não, irmãos, não vamos se preocupar com isso. Vamos fazer igual Jesus. Vamos pelas palavras de Jesus. Quem é por nós não é contra nós. Vamos ter fé. Vamos crer que esse Jesus, que um dia morreu por nós, vai nos dar a vida eterna. Porque isso aqui nesse mundo vai se passar. Isso vai se passar. Quando a Bíblia diz que a nossa duração é até os 70, o que passa disso é enfado e canseira. E é uma pura realidade. É uma pura realidade. Se vocês lerem lá em Eclesiastes, lá fala certinho o que é a vida do ser humano. O que é a vida do ser humano, o que ele passa quando chega numa certa idade, quando ele é jovem, começa quando ele é moço, né? E ali começa a falar que vai chegando um certo momento da sua vida que sua vista já não enxerga mais o brilho como era, seus ouvidos já não ouvem mais o som conforme ouvia antes, as suas pernas já não têm forças mais. Se você subir na altura, suas pernas já tremem. Lá explica direitinho. E o que Salomão fala depois sobre tudo isso: teme ao Senhor, guarda a palavra do Senhor, mas guarda no teu coração, tenha fé, creia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual
o artifício e construtor é Deus. É pela fé nós estamos esperando essa cidade também, né? O construtor quem é? Deus. Muitas vezes que nem amanhã é eleição, muitas pessoas esperam dos políticos. Não esperem nada dos políticos, meus irmãos. Não esperem nada deles, porque eles vão entrar na política, vão se eleger e vai encher o bolso dele, não vai estar nem preocupado com você. Pode ter certeza disso. Não vão se preocupar com você. Se você está passando bem, está passando mal, eles não querem nem saber. Eles querem colocar o dinheiro no bolso. Mas esse Deus que nós servimos, não. Esse está preocupado com nós. Esse está preocupado com aquilo que nós passamos, aquilo que nós vivemos. E o que Ele tem preparado para nós é coisas que os nossos olhos não viram, nem chegou ao coração do homem. Só que para isso nós temos que perseverar, temos que ter fé e prevalecer até o fim. Lá em 1 Pedro diz que muitos ainda saem fora. Ele começa um tempo no caminho do Senhor e por um motivo ou outro ele acaba se desviando. Esses não vão herdar o reino dos céus. Porque se por um momento, um exemplo, eu aí por 40 anos servindo a Deus, se de repente eu desvio dos caminhos do Senhor, eu saio dos caminhos do Senhor e Cristo volta, você acha que eu vou ser salvo? Claro que não. Eu vou perder minha salvação. Os 40 anos que eu andei nos caminhos do Senhor não valeu de nada se eu não permanecer até o fim. Além da fé, nós temos que ter perseverança, né? Conforme diz lá em João 14, o próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se não for através de Jesus, nós não chegamos no Pai. Quando ele morreu na cruz lá, o véu se rasgou de cima a baixo, para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai, né? Lá em Timóteo diz que há só um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, o homem. Então, irmãos, vamos fazer igual Abraão, Isaac, Jacó. Vamos ter fé, vamos perseverar na fé, vamos crer nesse Deus, que Ele tem muito mais para fazer para nós, em nossas vidas, não só aqui nessa terra, mas uma vida vindoura, onde Ele tem preparado para nós uma mansão celestial, onde o lugar para nós que está preparado para aqueles que permanecerem até o fim é muro de cristal, ruas de ouro. Não vamos mais, a Bíblia diz que nós não vamos precisar mais da luz do sol, nem da lua, porque tamanho vai ser a glória do Senhor que vai brilhar naquele lugar. Muitas pessoas falam assim, a gente ouve muito isso aí, um ditado no mundo, que as pessoas falam assim: ah, quando eu morrer, que Deus tenha um lugarzinho para mim no céu, que Deus tenha um lugarzinho para mim no céu. Se você não preparou para estar com Deus, e também não tem lugarzinho para ninguém, Ele tem uma mansão celestial, Ele tem um lugar que aos nossos olhos, ao nosso entendimento não vai chegar nunca, só a hora que nós encontrarmos com Ele e vermos esse lugar, porque lugarzinho não tem lá no céu, lá tem uma mansão celestial. E as pessoas ficam com isso: ah, que Deus prepara um lugarzinho para mim. E não é nem Deus que prepara, quem prepara somos nós. Temos que preparar nessa vida para estarmos com Deus, porque a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma vez só, passar disso virá o juízo, né? E a Bíblia ainda diz: se nós confessarmos nossos pecados com a nossa boca, Deus é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de todo pecado e toda injustiça. Por isso que eu falo, tudo com Deus tem que ser nessa vida, enquanto estamos vivos, enquanto podemos falar, porque a hora que nós fecharmos nossos olhos, e conforme diz a Bíblia,
ir para o esquecimento, né? Conforme está escrito lá em Jó também, conforme ele fala lá que até o povo canta um cântico bonito, ao cheiro das águas brotará. E ele diz lá que o homem, quando desce ao pó da terra, quando o homem desce no pó da terra, enquanto existir lua e sol, ele não vai se levantar. Pode ter certeza disso, ele não vai se levantar. Mas uma árvore, por mais que ela esteja cortada, se ela cair na beira de um rio, ou a chuva começar a molhar aquele tronco, ela vai brotar, vai florescer. Mas o homem não. O homem, ele só vai se levantar do pó da terra no dia do juízo final. Antes disso ele não vai se levantar. Pode ter certeza disso. Por isso que eu falo, meus irmãos, vamos permanecer na fé, fé viva, uma fé que vai nos levar até Deus. Eu sei que nós somos falhos, né? Quem aqui não tem falha diante de Deus? Às vezes falhamos no pensar, no falar, no agir. Temos nossas falhas. Perfeito era só Jesus, e mesmo assim ainda ele sofreu a morte de cruz. Ele sofreu naquela cruz do Calvário para nossa salvação. Mas para isso nós precisamos fazer nossa parte, porque a parte dele ele já fez por nós. Agora é nós fazermos nossa parte, acreditar e ter fé. Se nós vermos também Moisés, imagine Moisés, se ele não tivesse fé, um homem que, quando estava ali com 3 meses de idade, a mãe dele escondeu ele. Ele era para ser como um filho da filha de Faraó, e ele não quis. Ele não quis, porque ele sabia que Deus tinha algo para a vida dele melhor do que aquilo que tinha naquele palácio, muito melhor. Ele sabia que ele ia gozar da vida eterna. Quando chegou diante do mar vermelho, o que ele fez? Ele orou a Deus, ele buscou de Deus. E ele foi mais ousado ainda. Ele disse: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor mandar só o anjo, eu não vou. Chegou diante daquele mar. Imagine, Faraó vem vindo atrás, o mar na frente. É só pela fé. É só pela fé. E ele atravessa. Quando ele toca no mar, que Deus fala para ele: toca o seu cajado no mar. Foi pela fé. Imagine a gente com apenas um cajado tocar no mar e saber que vai abrir. Tem que ter fé. Tem que ter fé. E a gente vê, irmãos, que quando Deus quer fazer a obra na nossa vida, e nós cremos, acreditamos, Ele faz. Mas isso precisamos ter fé, confiar, porque esse Deus, nós não vemos Ele. Alguém aqui já viu Deus? Não, ninguém viu Deus. A Bíblia cita vários homens, profetas, que viram anjos, mas não viram Deus. O próprio Moisés, quando Deus passou na fenda daquela pedra, ele queria ver Deus, mas ele não pôde. Só pelaquela fenda da pedra que ele viu Deus. Tamanho ficou o brilho no rosto dele, que quando ele desceu, o povo não aguentava olhar para ele. Tamanho era o brilho da glória de Deus sobre o rosto dele. Ele teve que cobrir com um véu. O rei Salomão também, no templo, quando ele estava orando, tamanho foi a glória de Deus dentro daquele templo. Se encheu da glória do Senhor. Isso é maravilhoso. Então nós temos que viver pela fé. É pela fé que nós vivemos. E assim Deus possa falar o coração de cada um. Que Deus possa aumentar a nossa fé. Que Deus possa dar a nós ousadia da palavra do Senhor. Que Ele possa colocar em nosso coração o desejo de nós buscarmos mais de Deus. Porque eu sei, irmãos,
Nós perdemos tempo com tantas coisas do mundo, coisas que não agradam a Deus. Ou tem alguém aqui que não perde tempo com as coisas do mundo? Eu acho que não, todos nós temos as nossas falhas, né? Ontem, a hora que eu me deitei, e eu comecei a meditar na palavra do Senhor, e não conseguia dormir, e Deus falando comigo, através do pensamento, o Espírito Santo de Deus tocando no meu coração ali, vai ler a palavra, vai orar. Enquanto eu não orei, não consegui dormir, não tive sossego. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele se move, conforme diz aquele cântico, através de gemidos inexprimíveis. Ele se move sobre nós. E Ele quer que nós façamos a vontade do Senhor. Ele não quer que ninguém se perca, né? O próprio Jesus falou isso: não quero que ninguém se perca, mas que todos venham à salvação, que todos venham a ter a vida eterna. Foi para isso que Ele morreu. Ele não morreu para que as pessoas se perdessem aí no mundo, que o inimigo levasse as vidas que o Senhor resgatou. Então, irmãos, que os irmãos possam ficar com essa palavra, que os irmãos possam meditar na palavra do Senhor e ver o que Jesus falou para a nossa salvação. Meditar na palavra. Quero ler um trechinho aqui. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Viu? Moisés deixou a riqueza do Egito. Ele não quis aquilo, porque ele sabia que aquilo ia ser momentâneo, aquilo ia passar. É igual para nós. Quando nós temos riqueza, isso aqui vai passar tudo, mas nós temos que estar firmado na palavra, firmado em Cristo. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus e amado Pai, eu agradeço essa oportunidade, ó Pai, que o Senhor deu, ó Pai, para trazer a Tua palavra, Senhor. Que os irmãos, ó Pai, possam ter entendido, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa ter direcionado, Senhor, ao coração de cada um, ó Pai. Senhor, que nós possamos, ó Pai, ter, Senhor, a fé de Abraão, ó Senhor amado, a fé de Isaac, de Jacó, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ter fé em Ti, ó Pai, crer nas Tuas promessas, ó Pai, saber, ó Pai, que do alto vem coisas boas para nós, ó Pai. Assim, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai. Ó Senhor amado, que o Senhor possa também, Senhor, estar abençoando o pastor Paulo, que está, Senhor, em outro lugar, ó Pai, cooperando, Senhor, com a Tua obra, ó Pai. Cada irmão, Senhor, que se dispôs a ir lá, Senhor, seja abençoado também, ó Pai. Ó Senhor, que eles possam, Senhor, vir de volta, chegar, Senhor, até o lar, ó Pai, em segurança. Ó Senhor, debaixo das Tuas mãos, ó Pai. Assim, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, ó Pai. Agradeço ao Senhor por cada vida, Senhor, que está aqui nesta noite, ó Pai. Senhor, derrama na Tua unção, derrama nas Tuas bênçãos sobre cada um, ó Pai. E que cada um, Senhor, possa voltar para o seu lar, Senhor, em segurança, ó Pai. Que nenhum mal, Senhor, venha suceder a eles, ó Pai. Ó Senhor, que os Teus anjos, ó Pai, possam acampar, Senhor, ao redor de cada um, ó Pai. Que o inimigo, Senhor, não venha ter poder, Senhor, de derrotar os Teus filhos, ó Pai, derrotar o Teu povo, Senhor. Que esse gigante, Senhor, possa cair por terra em nome de Jesus, ó Pai, e possa se levantar um povo glorificando e exaltando o Teu santo nome. Assim, ó Pai, é o desejo do meu coração, e eu entrego nas Tuas mãos, ó Pai, e agradeço ao Senhor, desde agora e para todos sempre.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor.